Muito boa noite. Nós vamos começar nossa live. Hoje falando sobre relacionamento entre pais e filhos. Claro que um ponto de vista meu, de acordo com a minha própria vivência e com os meus estudos. Vou só dar um tempinho aqui para o pessoal começar a entrar na live, né? Os seguidores estão sendo informados e a gente já vai começar esse bate-papo aqui, que na verdade é uma troca, né? Um pouco da troca de ideias, né? Da minha própria experiência como mãe e do meu conhecimento, né? Em psicanálise, em coaching. Então, assim, o que toda essa experiência de vida, né? Seja ela vivida e seja ela dos livros, né? O que a gente pode aí levar para você, para contribuir no seu relacionamento aí, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, né? Que idade de filho? Se você é filho, você pode ter de 0 a 80 anos, né? A gente sempre pode melhorar a nossa relação com os nossos pais, não é verdade? Para você que é filho. E para você que é pai e mãe, também é a mesma coisa. A gente sempre pode melhorar. Se você já tem um bom relacionamento com os seus filhos e com os seus pais, mas sempre tem, né? Sempre tem algo ali que a gente pode dar uma melhoradinha, não é mesmo? Vou esperar só mais um minutinho e aí a gente já verdadeiramente entra aí no tema de hoje. Bom, se você sabe aí de alguém, né, algum parente, algum amigo que tem essa dificuldade de relacionamento, aperta aí ó no aviãozinho e manda essa live para alguém que você acha que seria interessante participar desse bate-papo. Que a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo mesmo, né? A ideia é a gente trocar. Então, se você tiver perguntas, se quiser fazer considerações, se quiser colocar aí também um pouco da sua própria experiência, nós estamos abertos aqui, abertas para dialogar, né? Eu acho que esses temas são temas muito complexos, né? De muita reflexão, de muita análise. E o que importa é a contribuição que cada um de nós pode dar para que essa missão, né, que é educar, que é ser pai, ser mãe, né, que papel é esse? Que papel é esse de filho? Né, se a gente pode contribuir de alguma forma para que esse caminho fique mais leve, por que não? Não é verdade? A gente pode colocar aqui as nossas experiências. E também as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Para quem já está ao vivo, eu queria pedir aí para me dizer se o som está bem, se a imagem está boa, se vocês estão me ouvindo bem, para me dar um joinha aí se estiver bem. E reforçando, manda aí pelo aviãozinho aí essa live para quem você acha que precisa, né, ouvir um pouquinho ou que quer dialogar um pouquinho sobre esse tema de relacionamento entre pais e filhos. E aí a gente já começa. Combinado? O som está bom, a imagem também. Vamos só mais um minutinho, tá? 8h05 a gente entra no nosso tema. Porque é tão interessante, né? Porque a gente sempre tem assim muitos diálogos a respeito do relacionamento, né? Principalmente os pais que estão aí com os filhos na adolescência, né? E os filhos adolescentes com esses pais. Como lidar, como facilitar, né? Ai, legal, Cris. Muito obrigada, viu, querida? Seja muito bem-vinda aqui. A Cris está dizendo que o meu som está ótimo e a imagem melhor ainda. Muito obrigada. Que aí fica mais fácil, né, da gente se comunicar, tendo um bom som e uma boa imagem. Bom, primeiro eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Márcia Fernandes, eu sou psicanalista, especialista em gestão das emoções, sou mestre reikiana, sou coaching, é, psicanalista espiritualista, né? Porque eu acho que é importante fazer essa ressalva, porque a espiritualidade ela não está deslocada
né, do nosso dia a dia, ela não está deslocada, né, do nosso mental, do nosso emocional. Então, eu costumo dizer que a gente está pautado aqui em 4 pilares, né? Então, é compreender e cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, espiritual e emocional. Então, esses 4 pilares fazem com que nós estejamos equilibrados e prontos para fazer as melhores escolhas para a nossa vida. E eu tô aqui com esse projeto de estar com vocês às segundas-feiras, sempre trazendo algum tema relevante, sempre sendo contribuição na sua vida, né, na vida das pessoas que estão aqui, que estão em busca, né, de conhecimento, para ter uma vida mais leve, né? Eu acho que hoje o tema, né, que mais atrai as pessoas é essa questão de relacionamento, né? Todo relacionamento, porque como é que a gente se relaciona hoje, né? Em que valores estão pautados os relacionamentos? E um dos relacionamentos aí desafiadores que nós temos é o relacionamento, né, entre pais e filhos, né? Então são dois lados de uma mesma moeda, né? Porque ali é um contexto familiar que ambos, né, tanto os filhos quanto pais, precisam ter um pouco mais de sensibilidade. Aqui eu não quero trazer nenhuma verdade absoluta. Como eu disse bem no comecinho, a ideia é trazer um pouco da minha própria experiência, seja como mãe ou como profissional, né, daquilo que eu atendo, dos adolescentes que eu atendo, dos pais de adolescentes que eu atendo. Então, toda essa bagagem, né, me trouxe e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, não é nenhuma verdade absoluta, mas sim trazer aqui um ponto de vista, né, de como que nós podemos, né, encarar essa missão, né, de educar, mas também de ser amigo dos nossos filhos, né? Há quem diga assim, mas você não pode ser amigo, né? Mas depende, você pode atuar, né, como em alguns momentos ali como amigo, né? E eu quero começar dizendo assim, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu vivencio, né, hoje em dia, eu quero trazer uma reflexão para vocês que na medicina chinesa, que é a base, né, do estudo da linguagem do corpo, que eu sou terapeuta também, formada pelo Instituto da Cristina Cairo, né, da linguagem do corpo, ele é todo pautado na medicina chinesa e egípcia, tá? Então, dentro dessa sabedoria milenar, o que eles nos trazem de aprendizado? Que a criança de 0 a 7 anos e meio, ela está conectada diretamente na energia da mãe. E a partir dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio, essa criança ela está conectada à energia do pai. Ou seja, muito do que a mãe, né, muito do que a criança sente é reflexo da energia da mãe. Muito do que a criança sente é reflexo da energia do pai, de acordo aí com as idades, né? Nós temos hoje em dia até alguns pediatras mais progressistas que, quando a criança ela entra, por exemplo, num estado de adoecer muito, tá sempre doentinha, tá sempre com algum problema, esse pediatra mais sensível, mais progressista, ele busca saber como é que tá a saúde mental desta mãe, né? Porque às vezes tratando a mãe, a criança ela se cura. Né? O pai é a mesma coisa, né? Mesmo lá o filho com uma idade, né, nunca teve nenhum problema e de repente ele começa a ter algum tipo de problema ali um pouco mais na terceira, na segunda infância ali, que é os 9, 10 anos, ele já está na energia do pai. Muitas crianças mudam radicalmente, mas ele até os 7 anos era assim, depois dos 7 anos ele mudou e tal. É natural essa mudança, porque também muda a energia com que a criança ela está conectada. Então, essa primeira parte aqui do nosso bate-papo, eu quero falar muito sobre esse ponto de vista dos pais, né? De como, né, da criança ali, como é que ela tá ligada a esse pai, ligada a essa mãe, e o quanto nossa postura, o nosso posicionamento, né? O nosso comportamento, ele influencia na
na construção, né, desta criança, de valores, de princípios, de caráter, né? É importante, muito importante, você ter a clareza de que o seu filho, a sua filha, ele vai aprender muito mais pelo seu comportamento do que por aquilo que você diz que ele tem que fazer, tá? A criança, o adolescente, eles têm uma sensibilidade muito grande, são muito sensíveis e eles captam a energia de uma forma muito assertiva. Então, precisa haver, da parte dos pais, uma congruência muito grande, uma constância e uma integridade entre aquilo que ele fala para o filho, né, ou para as pessoas que estão ali dentro da família, e como ele se comporta. Porque se a criança, o adolescente, ele sente que o pai e a mãe, ele fala uma coisa, mas na real ele faz outra, ele vai perder essa criança, vai perder o respeito, vai perder a confiança dessa criança. Então não existe aquela coisa de não deu uma pausadinha aí no vídeo. Não vai existir isso. Por quê? Porque a criança ela vai sentir que você não está sendo íntegro naquilo que você fala. É a mesma coisa, você pune a criança, né? Vou dar um exemplo aqui prático do dia a dia. Você diz o tempo todo para a criança que não pode mentir, não pode mentir, que é feio mentir, que tem que falar a verdade e tal. E você chega até a punir muitas vezes, né, com castigo e tal, quando essa criança comete, né, fala uma mentira. Aí bate, assim, alguém liga ou alguém chama no portão e a mãe ou o pai manda dizer, fala para a criança, fala que eu não estou em casa. Isso é uma mentira, né? E não existe mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Então, como é que eu digo para o meu filho para ele não mentir e, ao mesmo tempo, o meu comportamento é um comportamento de uma mentirosa? Então, percebe que não tem integridade entre o que eu falo e o que eu faço? Então, a criança, ela capta isso de uma forma muito rápida, muito rápida. Então, acho que a primeira coisa que os pais precisam ter ciência é disso. Não adianta você dizer para o seu filho não fazer tal coisa ou fazer tal coisa, sendo que você não faz. Então, você precisa ser íntegro. Assim, você vai conquistar a confiança, o respeito e a admiração do seu filho. E com isso você abre um diálogo, né? Então é nesse ponto de vista que eu falo sobre a amizade, né? Tem momento que você tem que ali mostrar o caminho, né? Ensinar o que é certo e o que é errado. Aliás, tem momento não. O tempo todo a gente tem essa função da educação de acordo com as nossas próprias experiências, mostrar o caminho a seguir. Mas se eu mostro esse caminho sem praticar aquilo que eu estou falando, eu não estou trazendo essa criança, esse adolescente para o meu lado. Eu estou criando ali, na verdade, um inimigo, né? Por quê? Porque amanhã ou depois ele vai cobrar isso de mim. Como que você fala? E geralmente isso vem quando a gente vai para um enfrentamento, né? Da cobrança, eu falei, você não devia ter feito isso, eu falei para você não fazer, tá? Mas aí a criança para e pensa, tá bom, ele fala para eu não fazer e ele faz. Por que ele pode e eu não? Começa os questionamentos. Por isso a importância, né, para você que é pai, para você que é mãe, seja íntegro naquilo que você fala com o seu comportamento. Assim, você vai estar ganhando a confiança, o respeito e a admiração dos seus filhos, tá? Você traz para perto. Tem 4 experiências que eu acho que são fundamentais para que os pais proporcionem aos seus filhos, que traz o filho para perto, né? Os filhos são páginas de um livro em branco nessa existência. Então, nesta existência, aqui a gente não vai abrir, né, questões de crenças, né, religiosas, né, de vida, né, de vida ou de morte ou de, né, reencarnação, mas vamos imaginar assim, a criança nesta existência, ela vem como um livrinho em branco, aonde os pais, eles têm a missão de apoiar e encaminhar essa vida, essa criança, né? Então, o filho não é meu, né? A gente tem essa coisa da posse do meu filho. Ele não é um instrumento.
O filho não veio para realizar os sonhos que você não realizou, né? A sua missão enquanto pai, enquanto mãe, é ser apoio, né? E ensinar o caminho a seguir. Então, dentro desse contexto, nós precisamos usar digamos assim, de vários papéis para conseguir acessar esse filho, essa criança, seja ele já uma criança ou um adolescente. Então, se você está no papel só do educador, né? Então você educa, você fala o que tem que fazer o tempo todo, a relação que você vai desenvolver com o seu filho é essa relação de cobrança, né? Porque o educador, ele é isso, ele te dá uma tarefa e te cobra o resultado, ele te diz o que fazer e te cobra também esse objetivo realizado. Então, muitas vezes, nós precisamos tirar, né, esse personagem do educador e colocar o personagem do amigo, um personagem mais acolhedor, mais compreensivo, mais flexível. Tem uma receita pronta para isso? Não, não tem uma receita pronta para isso. Mas você precisa acessar aquele ser, né? E você precisa olhar para aquela criança, perceber como é que ela funciona. E com isso você trazer ela para o teu lado, fazendo com que ela seja pertencente àquela família. Buscar pontos de identificação e de pertencimento. Porque a primeira coisa que uma criança quer é ser pertencente. Então, como é que você faz, né, essa coisa do pertencimento? É você buscar as características iguais que tem, né, o comportamento, o modo, né, a forma de falar, a forma de andar, a forma né, de se expressar, às vezes uma risada, e você vai colocando isso sempre em observação, né, ressaltando sempre esse lado da criança para que ela possa se sentir pertencente e envolvê-la na dinâmica da família. Não importa se o filho tem meses ou se já é adolescente, né? Ele precisa ser considerado, envolvido, o que ele pensa, o que ele sente, precisa encontrar ali um lugar de voz, um lugar de fala, né? E precisa ter valor, né? Você precisa dar valor. Eu encontro muitos pais que me colocam assim, né? Que, mas ela estava chorando, ou ele estava chorando, estava reclamando disso. Imagina, isso não é nada, né? Sei lá, coleguinha na escola não quis emprestar a borracha e ela veio toda magoada, chorando porque a coleguinha não quis emprestar a borracha, né? E aí o pai ou a mãe vira e fala, mas isso é uma besteira. Quando você diz isso é uma besteira, isso não é nada, você está desmerecendo a dor daquela criança. E aquele fato é uma dor. Para ela, para a criança, é uma dor. Então, não é eu avaliar o acontecimento com as minhas experiências aqui de pai e de mãe, e sim com a experiência que aquela criança tem, dentro da idade que ela tem. Então, se ela tem 4, 5 anos e a coleguinha não quis emprestar a borracha para ela, isso é o fim do mundo para ela. Por quê? Porque ela, né, ela se sentiu rejeitada, ela não quis me emprestar, ela não quis me ajudar. Né? Pode ter se sentido abandonada, enfim, tem uma série de sentimentos que podem ali ter aflorado com esse gesto. Então, cabe a nós, pais e mães, né, acolher essas crianças, né? Acolher esse sentimento. Nossa, filha, não quis emprestar, por que será? Será que ela não estava chateada, né? Ela ouviu direito você pedindo a borracha? Acho que vale a pena conversar, perguntar para ela se aconteceu alguma coisa. Então, quando você dá importância, você ouve, escuta ativa, ouve o que o teu filho está falando, escuta a dor dele, ou a alegria dele também. De repente ele chega, né, para mostrar alguma coisa ou contar alguma coisa que aconteceu, sei lá, no condomínio, na rua, na escola, e você não sai do celular, né? Não para ouvir, para entender o que aconteceu, para vibrar junto, para rir junto, para, né, tá ali compartilhar. Então, toda essa troca faz com que a criança se sinta pertencente daquela família. E isso fortalece os laços, porque você vai criando, através dessas situações, você vai criando memórias, né? E crenças fortalecedoras, tá? Uma outra experiência muito interessante de você criar com o seu filho
é a experiência dele se sentir importante para você, sabe? De você fazer coisas que ele perceba o quanto ele é importante. Abrir mão mesmo de alguma coisa tua, reorganizar a agenda para atender a uma demanda do teu filho por vontade, por querer estar, né? Por ele ser tão importante a ponto de, sei lá, eu pedi uma dispensa do trabalho para ir na festa junina, que cai no meio da semana, sabe? Ou assim, eu queria muito ir em tal lugar, fazer tal coisa. E aí, você fala, olha, filho, veio assim, teve um pouco de dificuldade, eu tive que me reorganizar, mas eu vou te levar em tal lugar, ou eu vou com você, ou eu vou, né? Então, criar essas situações, né? Perceber no dia a dia essas situações e criar a possibilidade, olha, eu estou indo, a criança se sente importante. Então, ela já se sente pertencente e ela se sente importante. Então, você vai trazendo o teu filho, a tua filha para perto de você. Uma outra experiência também, né, que marca uma criança, e tudo isso que eu tô falando, gente, coisas que vocês vão ver o resultado, não só agora, mas também quando essa criança for adulto, porque você vai criando memórias afetivas, você vai criando crenças fortalecedoras. Então, a terceira experiência é essa conexão e amor, né? A conexão quando você faz do toque, é o abraço, é o beijo, é o carinho, né? São pequenas coisas que você vai fazendo no dia a dia que a criança ela se sente, né? Aquela coisa do abraçar, vem cá, fica abraçado comigo, colocar para dormir, fazer né? Por exemplo, com os meus filhos eu trabalhava muito e muitas vezes eu chegava em casa, eles já estavam dormindo, então eu não tinha esse tempo dessa conexão. Então, o que eu fazia quando eles eram crianças? Mesmo eles dormindo, eu ia na cama deles e conversava com eles baixinho no ouvido, né? Falando, olha, mamãe te ama, mamãe tava com saudade, eu cheguei agora do trabalho, você já tá dormindo, mas eu vim aqui te ver, vim te dar um beijo, porque você é importante para mim, porque eu te amo, né? Eu tenho que me dividir aqui nas minhas tarefas, mas você tá sempre nos meus pensamentos. Então eu ia de cama em cama, porque foram 3 filhos, e à noite eu conversava com eles, mesmo quando eu não tinha essa oportunidade de fazer essa troca pessoalmente. E esse hábito que eu tinha foi fortalecendo o laço, né, que nos unia. Então, mesmo assim, a gente precisa encontrar as formas de acordo com a dinâmica de cada um. Hoje em dia é tudo muito corrido, né? E aí a gente fala assim que eu não tenho tempo para nada. Nossa, tudo é muito corrido. Mas dentro da sua dinâmica, dentro dessa correria, né? Você precisa encontrar meios, caminhos de conexão com os teus filhos. Porque essa idade, principalmente na primeira idade aí, de 0 a 7 anos, né? E que está mais ligado na energia da mãe, dos 7 aos 14, que está mais ligado à energia do pai, é onde está sendo constituído toda as características dessa criança, os laços afetivos, eles são construídos neste período. Então, vale a pena esse sacrifício, né? De novo, trazendo a minha própria história, eu também, como eu disse, trabalhava muito mesmo, mas eu tirava um sábado por mês para passar o dia inteiro com os 3. Isso mesmo quando o mais velho já era adolescente, já tinha uma namoradinha e tudo mais, né? Namoradinha não, namorada. A gente tinha esse hábito de um sábado por mês a gente passar o dia junto. Então a gente saía, a gente passeava, a gente comia, a gente ia pro cinema, enfim, a gente criava ali uma rotina e passávamos o dia junto, fazendo essa troca, conversando, brincando, né? Porque é isso, você precisa achar uma forma de se conectar com os seus filhos. Porque eles necessitam dessa conexão para que eles possam enxergar, né, enfrentar o mundo, né, ir para o mundo sabendo que ele tem aqui uma conexão forte, um porto seguro, porque nós, mães e pais, nós temos esta função, é a função de educar e deixar ir para o mundo, mas ficar aqui como porto seguro. Aquela criança, aquele adulto, ele sabe que tem um lugar para onde ele sempre vai poder voltar.
E essa conexão a gente faz nesta primeira infância, né? Claro que tudo pode ser melhorado. A educação, né, mostrar o caminho, mostrar, né, educar é uma habilidade. Como toda habilidade, ela pode ser aprendida. O filho não nasce com manual de instrução para que a gente saiba o que fazer e o que não fazer. No geral, nós repetimos aquilo que a gente recebeu. Então, o que eu recebi, eu dou. Mas tudo no mundo, né, principalmente nos últimos anos, as coisas têm mudado muito, né? Então a gente precisa se atualizar, buscar conhecimento novo mesmo, porque a forma com que eu fui criada não cabe mais para eu criar um filho hoje, não tem mais absolutamente nada a ver. Então eu preciso buscar informação, buscar conhecimento para saber o que é mais adequado para o meu filho nesse momento, né? Nesse momento histórico mesmo que a gente está vivendo, né? Há 10, 12 anos atrás, quem é que tinha celular? Era só gente que tinha muito dinheiro para ter celular, né? Hoje em dia, em qualquer esquina a gente vê alguém com celular. Então, não dá para eu dizer na minha época, que aliás, eu quero dizer para você, pai e mãe, quando você for falar com seu filho, né? Retire isso de na minha época. É claro que na sua época você não fazia, porque na sua época não tinha as condições, não tinha o contexto que tem hoje. Porque se tivesse, provavelmente você estaria pleiteando aí, né, as mesmas prerrogativas que o seu filho está pleiteando com você. Então não tem ponto de comparação. Aliás, essa coisa da comparação, ela é muito ruim, né? Eu não consigo. Eu acho que a única possibilidade da comparação ela ser produtiva é quando você se compara a você mesmo em diferentes épocas. Mas mesmo assim, você precisa ter um pouco de cuidado da análise de contexto, porque também pode ser pode ser destrutivo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa da comparação. Então não compare a tua infância com a infância do teu filho. Muito pelo contrário, busque compreender, né, quais são as dores, quais são as queixas, quais são as alegrias, né? Busque conexão com o teu filho, se interessando por aquilo que ele fala, que ele faz, entrando no mundo dele, sentando no chão para brincar assim, porque a brincadeira, ela tem um sentido quando você está de pé e tem outro sentido quando você está sentado. Tanto do ponto de vista da visão mesmo, né, de como é que você sente, tanto quanto a criança sente, né? Quando você senta no chão para brincar com uma criança, ela sente que você está interessado nela, que você pertence, que você veio até ela, no mundo dela. E você também se sente de uma outra forma quando você se coloca nessa posição. Eu tô falando do chão, mas pode ser uma partida de videogame. Eu não sei jogar videogame, então, putz, filho, ensina, né? O que você está fazendo? Que jogo é esse? Como é que joga? Como é? Como não é? Procure demonstrar interesse pelas coisas que os teus filhos fazem, para que vocês tenham até conteúdo para trocar, para conversar, porque senão vai ficar o teu mundo aqui e o mundo do teu filho aqui, e vocês não se conversam. Então, se você não conversa, se você não tem um relacionamento com o teu filho, eu sugiro, dou uma dica aqui para você, né? Busque aprender sobre algo que é muito importante para ele. E comece a tentar fazer essa troca, né? Se hoje ele se interessa por videogame, então vamos lá, qual é o videogame? Né? Como é que funciona? O que é, o que não é? Temos o celular aí, né? Pesquisa, pergunta para ele, deixa ele te ensinar, se coloque no lugar de aluno, e aí, mais uma vez, a gente troca o papel. Então, tem hora que eu tenho que ser o educador, tem hora que eu tenho que ser o amigo, tem hora que eu tenho que ser o aluno. Porque se ele faz algo que eu não sei e ele está me ensinando, ele é o mestre e eu sou o aluno naquele momento para aquela questão específica, tá? Então, todo esse movimento, ele vai criando essa conexão com o teu filho, com a tua filha. E essa conexão, se você regar, se você ali for tratando, né, com sol, com água, né, com a sombra, um pouquinho de cada coisa, né? Porque uma plantinha para ela crescer, florescer,
E ficar verdinha não é você deixando ela só com um elemento. Você tem que dar o sol, você tem que dar a água, você tem que dar a sombra para que ela possa se desenvolver. As relações, elas precisam da mesma coisa, precisam ser regadas, elas precisam de cuidado, precisam ser olhadas, ser vistas. E a relação de pai e filho, ela é feita desta forma nessa fase, nessa primeira infância, digamos, né? Que vai ali até a adolescência. E uma outra coisa, uma outra experiência que o teu filho, a tua filha espera de você e é responsabilidade sua, é colocar limites. Eles vão te testar, tá? Já vou avisando. Eles vão te testar. Mas é porque eles precisam que você coloque limite. Uma família onde os pais não colocam limite nos seus filhos, eles vão criar adultos totalmente despreparados para a vida. Totalmente despreparados. Muitas vezes achando que podem tudo, outras vezes, né, sendo arrogantes, não sabendo as consequências dos atos, porque os limites, eles têm essa prerrogativa de você saber as consequências. Então, aqui, ó, é só até aqui, porque daqui para cá acontece isso, isso, isso e isso, né? Na minha casa, né, nas minhas regras, o filho ele tem que entender que ele mora na casa dos pais. Portanto, as regras são dos pais, mas que podem ser regras construídas em conjunto. Então, esse pai e essa mãe, ele pode sentar com esse filho e estabelecer regras novas, de acordo com o quê? O dar e receber, né? De acordo com os limites, de acordo com as crenças desses pais, né? De acordo com o entendimento desse filho. Então, percebe que o diálogo, ele é importantíssimo. E o diálogo a gente desenvolve através de conexão. E a conexão a gente desenvolve através do pertencimento, do quanto esse filho, ele se sente pertencente a esta família. Ele se sente conectado porque esse pai e essa mãe têm uma postura íntegra, né? O que ele fala, ele faz, o comportamento dele. Porque a criança aprende muito mais pelo comportamento do que pela fala. Então, você dizer algo, você até indica o caminho. Mas quando você faz, quando você se comporta da forma com que você está falando, você arrasta essa pessoa para você. Então, o comportamento arrasta o teu filho para você. Porque ele está dizendo, não, meu pai, minha mãe é isso aqui, ó. Entende? Ó, meu pai, eu sei, conheço meu pai, ele é assim. Por quê? Quando a criança fala, quando o adolescente fala, eu conheço meu pai, eu conheço a minha mãe, ele é assim. É porque ele vê o comportamento. Ele aprendeu a te conhecer através do seu comportamento. Então, quando você fala uma coisa e se comporta de forma diferente, esse filho, essa criança, esse adolescente, ele vai se sentir traído. Ele vai se sentir usado. Ele vai dizer, poxa, você fala uma coisa, mas você faz outra. Sou boba. Porque se alguém fizesse isso com você, diz pra mim, você não ia se sentir assim? Quem tá me assistindo aí? Me responde. Se alguém fala uma coisa pra você, mas faz outra, como é que você se sente? Fala pra mim enquanto eu tomo uma aguinha. No geral, a gente se sente um bobo. E o seu filho não é diferente. Muito pelo contrário. Se ele é uma pessoa importante na sua vida, você jamais deve mentir para o seu filho, enganar o seu filho. Se sente triste? Sim, triste. Então, teu filho é a mesma coisa. Entenda, o fato é assim, ele é o seu filho, ele tem sentimentos. Não é porque você é mãe ou porque você é pai que você pode tudo. Não, porque ali tem um outro ser humano que tem sentimentos assim como você. Então, o que você não quer para você, não queira produzir no teu filho e na tua filha também. Né? A gente tem essa coisa de achar que o filho, né? Porque nasceu de mim, eu dei a vida, eu dei a luz, né? Eu posso fazer o que eu quiser. E não é verdade.
Exatamente, Cintia. A relação é uma troca, assim como nas outras relações. É a mesma coisa, é uma relação, tem que ser uma relação de troca, né? Se um amigo pede, fala, eu preciso falar com você, você é urgente, você larga tudo para ouvir o amigo. Por que que quando teu filho chega e quer te contar uma coisa, você fica, não, espera, daqui a pouco eu vejo isso. Ai, não dá atenção. Mas se é uma outra pessoa te chamando, você dá só porque ele tem 4, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 7? Se ele não se sentir importante na sua vida nesse período, ele não vai se sentir importante para você quando ele for mais velho. E se ele não é importante para você, você também não vai ser importante para ele. Percebe? É a relação da troca, né? E da consideração. Então, o quanto eu considero, né? Porque quando eu considero uma pessoa, eu paro para ouvir, eu paro para ajudar, eu paro para compreender, eu me disponho a aprender uma coisa nova para poder levar. E para os nossos filhos? O quanto a gente faz isso, o quanto a gente se dispõe, né? A parar, pô, tô tentando aqui uma conexão com meu filho, não tá dando certo. Aonde eu posso buscar conhecimento para eu melhorar, para eu aprender habilidades novas? Eu posso buscar uma terapia para eu entender melhor como é que funciona? Eu posso entrar no YouTube e ver vídeos, né, para perceber como é que eu posso criar uma conexão com meu filho, com a minha filha? Então, tudo isso, né, a gente vai no dia a dia. E são nas pequenas coisas, não são nas grandes. É no dia a dia. É o quanto, assim, o teu filho chega, o teu filho sai. Como é que você se relaciona? Sabe, você vai levar no portão, você dá um beijo, você fala alguma coisa. Quando ele chega, é, como é que você se posiciona diferente? Como é que você demonstra a importância que ele tem na sua vida? O quanto a vida dele é importante para você? O quanto você é verdadeiro, né? Eu tô aí tratando com casais, né? Com pessoas que estão se divorciando, e é muito comum, diante de uma separação, de um divórcio, os pais esconderem dos filhos a situação. Então, assim, já estão ali praticamente separados, mas o filho e a filha perguntam se está tudo bem, os pais sempre colocam que está tudo bem, né, que não tá acontecendo nada, e de repente um dia eles resolvem realmente se separarem, né, de corpos mesmo, e a criança é meio que pega de surpresa. Não é, eu coloco entre aspas, porque a criança, como eu disse, ela é muito sensível e ela já sabe que tem alguma coisa errada. Então, quando ela pergunta, é porque ela já sabe, ela só está esperando que você seja sincero com ela. E aí você não é. Aí você diz que tá tudo bem, que vocês vão resolver, que é só uma briguinha, que é só uma coisa que vai resolver, vai resolver, vai resolver, e não fala a verdade, né? Esconde. Aí cria-se traumas, né? O que que é o trauma? O trauma é um fato que foi muito marcante. Então, tô vendo que tem alguma coisa errada, mas a minha mãe tá dizendo que tá tudo certo, meu pai tá dizendo que tá tudo certo. Então eu vou ficar tranquilo, apesar de sentir que tem uma coisa errada. Aí da noite pro dia, pum, separou. E para um filho isso, ele é traumático. Então, pode ser traumático como não, depende do quê? Do seu comportamento. Então, seja sincero. Sente com o teu filho, explique a situação, diga o porquê. Não deixa ele à margem do que está acontecendo, porque se ele pertence àquela família, as decisões da família têm que passar por ele também. Então, é não mentir, não omitir. É ter a participação, é ouvir. Você não vai deixar, seu filho falar, não, mas eu não quero que você se separe. Não, a decisão não é dele, porque quem está vivendo é você. Mas ele precisa ser informado dos teus sentimentos. Por que que eu estou me separando? Né? O que que é que me falta? Ou o que é que eu não suporto mais? O que eu não quero mais? Percebe? E isso cabe também para quando tem alienação parental. Então, a alienação parental é aquele pai que joga o filho contra a mãe, ou a mãe que joga o filho contra o pai, né? Então, eu fico falando mal aqui ou da mãe ou do pai, na cabeça desse filho, porque teu pai não presta, porque tua mãe é isso, porque não sei o quê. Isso chama alienação parental. E, na verdade, o que você está ensinando para o teu filho é o quanto você é ruim.
Porque se o outro, ele é tudo isso que você está dizendo, se ele é uma pessoa ruim mesmo, deixa que o comportamento dele vai mostrar para o teu filho. Ele não vai precisar de mais você ainda. Ele já está sentindo uma dor. Ele não precisa sentir a dor dobrada. Ele não precisa comprar a tua dor. Porque toda vez que um filho compra uma dor dos pais, ele está atrasando a própria vida. Porque ele vai ficar amarrado nisso. E ele precisa ir. A nossa missão como pai e mãe é educar e mandar para a vida. A gente não tem filho para ficar embaixo da asa. A gente tem filho para criar e mandar para a vida. Criar, educar, mostrar, né, passar para eles o máximo possível de valores e princípios para que ele possa tomar as próprias decisões baseado nesses valores e nesses princípios. Mas filho não é nosso. A gente tem essa coisa de meu, mas não é nosso, né? A gente está colocando, minha maior dificuldade é a parte dos limites. Ser permissiva versus extrapolar na bronca. Aí precisa realmente de um bom equilíbrio. Cindy, uma dica é você pensar nos limites antes mesmo de colocar. Quais são as regras da casa? Né? Quando você cria as regras, fica mais fácil para você colocar os limites. Então, assim, né? A não ser que você seja pega de surpresa, mas é importante você e seu marido conversarem para vocês juntos decidirem as regras dessa criação. No que vocês acreditam, né? No que qual é o estilo de educação que vocês querem dar. A partir daí, criar regras e dentro dessas regras está estabelecidos os limites. Então, essa é uma dica aí que eu passo para você tentar equilibrar, né? Porque realmente, ou deixa tudo ou não deixa nada. Então, a criança também, ela fica, opa, peraí, o que eu posso e o que eu não posso? Mas primeiro tem que estar claro para você. Por quê? A sua confusão ou a sua dificuldade de estabelecer isso, ele sente. E criança, por ser muito sensível e muito inteligente, ele começa a usar essa sua confusão, né, do sentido de não saber o que é o que, contra você. Porque eles são, assim, muito espertos. E aí ele pega isso e vai acabar usando isso contra você. É onde dizem o seguinte, que as crianças são muito manipuladoras, né? Por que elas são manipuladoras? Porque elas são observadoras. Elas ficam vendo tudo o que acontece. Ela vê o que você deixa, o que você não deixa, quando você... Ah, eu tô feliz, eu deixo tudo. Eu tô brava, eu não deixo nada. Então, ele vai sempre pedir uma coisa que não pode quando você tá feliz, porque aí você vai deixar. Percebe? Então, ele vê, a criança aprende, a criança e o adolescente, né? Porque é uma evolução. Ele vai ali, começa como criança, ele vai vendo, e aí ele vai controlando os pais. E aí, você, nesse caso, inverte a posição. Quando inverte, gente, tá tudo errado. Para, né? O filho precisa entender que o pai vem antes, o pai e a mãe, eles são a autoridade dentro de casa, são as pessoas que vieram primeiro. E sim, filho, você que está me ouvindo aí, né, que você vai torcer um pouquinho o nariz, autoridade, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo, não importa o que o seu pai ou o que a sua mãe é. Importa é que ele é o seu pai e sua mãe e você deve respeito a eles, né? Se o ambiente é um ambiente tóxico, então você precisa se estruturar para poder sair desse ambiente tóxico. Mas enquanto você estiver na casa dos seus pais, a autoridade é deles. Eu sei que nossa, vai ter muito adolescente torcendo o nariz, eu entendo isso, tá? Mas é a regra de quem veio primeiro. Eles vieram primeiro, eles são a autoridade. Bem ou mal, eles constituíram a família e você faz parte dessa família. Se você não se sente bem, né? Aí, gente, quero fazer uma ressalva aqui, né? Tudo dentro de uma normalidade, tá? Porque se for dentro de casos, por exemplo, de violência, né, seja psicológica, seja física, existem órgãos competentes para tratar a respeito disso, tá bom? Então, mesmo a criança, né, ela pode fazer denúncia desse pai e dessa mãe, caso extrapole todos os limites, né? E é por isso que a gente tem conselho tutelar, que é para poder avaliar, né, se esse filho realmente está sendo está passando por algum tipo de violência ou se é, né, tentando não cumprir as regras dos pais, tá? Então,
Tudo aqui que eu tô falando dentro de uma situação de normalidade, tá? Os extremos a gente trata como exceção. Então, exceção tá dentro dos extremos, né? Ou aquela mãe que é negligente total, que, né, não tá nem aí, ou aquela mãe, aquele pai, né? Quando eu falo mãe ou pai, eu tô falando dos dois, tá bom? Porque os dois têm responsabilidade sobre. É demasiado autoritário, né? Porque ter autoridade é uma coisa, ser autoritário, desculpe, ser autoritário é outra, né? Então, a gente está, né, tratando aqui, falando dentro de uma normalidade, tá ok? Então, assim, falamos aí um pouco dessa relação dos pais, né? Qual é a importância para que você tenha um bom relacionamento com seu filho? Primeiro, fazer com que ele se sinta pertencente a essa família. Então, o sentimento de pertencimento. Segundo, o sentimento dele ser importante para você, né? A conexão, né? O toque, né? O abraço, o carinho, a mesma fala, né? O eu te amo, você é importante para mim, mas não condicionado, né? Estou batendo, assim, você vai apanhar porque eu te amo. Aí esse adulto, né, essa criança no adulto, ela vai relacionar amor com dor. Então, ela sempre vai se relacionar com pessoas que a façam sentir dor. Aí entra nos relacionamentos abusivos, tá? Então, tomem muito cuidado, né? As conexões aí que você faz pro teu filho. Então, você nunca pode dizer pro teu filho, olha, eu vou te castigar porque eu te amo, porque se eu não te amasse, eu largava você na rua. Porque ela condiciona amor com dor. E aí depois não sabe por que os relacionamentos amorosos, né, os relacionamentos não só amorosos, mas todos os relacionamentos são complicados, né? Sempre tem um sofrimento envolvido, porque instintivamente esse adulto, né, ele vai procurar sempre as relações com pessoas que vão te causar algum tipo de sofrimento, porque ele condicionou através da fala do pai e da mãe quando for corrigir. Então, assim, eu estou te corrigindo por isso, por isso, por isso. E não é porque eu te amo. Estou corrigindo porque você fez errado. Porque não é assim. Porque nesta casa, dentro das regras desta casa, isso você não pode fazer. Né? Mas tem que estabelecer as regras primeiro. Tem que comunicar as regras primeiro. Para depois você cobrar. Não vai me estabelecer as regras e sem a criança ser, né, saber que essa regra existe. É aquela coisa. Vai pôr o dedinho na tomada. Né? Desde a primeira vez, não pode colocar. Então, ó, aqui não pode por isso, por isso, por isso. Porque simplesmente falar não pode, aí é que a criança vai colocar o dedo. Agora, se você vai lá, ludicamente, você explica para ela que se ela colocar o dedinho lá vai machucar, ela não vai colocar. E se colocar vai machucar, vai tomar um baita, né, daquele choquinho, toma um baita de um susto, porque né, não acontece mais nada grave, mas o susto é grande, né? E não vai fazer mais. Mas você precisa comunicar. Agora, do ponto de vista dos filhos, eu tenho uma coisa para te dizer, tá? Seu pai e sua mãe não são especiais. Pois é, não são. Eu, como mãe, não sou especial. Eu sou essencial para te dar a vida, mas eu não sou especial, eu não sou um ser iluminado, eu não sou um ser santificado. Porque a gente coloca uma expectativa, nós como filhos, colocamos uma expectativa nos nossos pais que eles são santificados. Então, né, meu pai não faz isso, minha mãe, né, eu trago essa imagem santificada e de uma imagem de perfeição, né? Quando eu falo santificada, essa questão da perfeição. E nós somos, né, os pais e as mães são homens e mulheres normais, que cometem erros, que fazem o seu melhor, mas que nem sempre aquilo que ele fez de melhor foi realmente bom para o filho, que é cheio de defeitos, que é cheio de dúvida, de medo, de insegurança muitas vezes, né? Então nós somos pessoas normais, não somos pai e mãe, não são pessoas especiais. Nós somos essenciais dentro de um conceito de humanidade. Né? Então, eu complemento o outro. Então, todos nós somos essenciais para que a humanidade ela se constitua. Mas eu não sou especial. Né? Então, assim, eu tenho um amor muito grande pela minha mãe, eu tenho um amor muito grande pelo meu pai.
ter um amor muito grande por uma pessoa não torna ela uma pessoa santificada, uma pessoa perfeitinha. Então é importante, filho, que você olhe para os seus pais e tire essa imagem, né? Essa ilusão de ser certinho, perfeito, de não fazer, ou então de colocar uma expectativa muito grande em cima desse pai e dessa mãe. Ele tem que entender, ele tinha que saber, ele tem. Não, ele não tem nada. Ele é uma pessoa assim como você, que está aqui evoluindo, buscando, aprendendo, né? Muitas vezes errando para poder aprender, outras vezes aprendendo a aprender sem errar tanto, né? Mas todos nós estamos numa busca. A diferença é que eu, como mãe, tenho um pouco mais de experiência e eu tento passar essa experiência que eu tenho para o meu filho. Mas isso não me torna uma pessoa santificada, perfeita, né, especial. Não. Eu cometo erros assim como todo mundo comete. Defeitos, escolhas, né? Eu, Márcia, fiz escolhas, muitas escolhas que não tiveram o resultado que eu esperava, né? Fiz escolhas erradas. Bom, quando eu as fiz, não me pareceu errada. Percebe? Então, a gente precisa tirar, filhos, né? Essa imagem, porque aí fica mais fácil você encarar o seu pai e a sua mãe como um homem e uma mulher comum, como qualquer outro, que comete erros. Porque a expectativa, né, dessa perfeição, ela te leva a lugares de muita dor, porque são expectativas. E quem frustra a expectativa é você mesmo, não é o outro, né? O outro, ele não tem culpa de você ter colocado uma expectativa muito alta sobre ele. Então, quando você encara seu pai e sua mãe como seres normais, pessoas normais, homens e mulheres normais, as decepções, digamos assim, que você possa vir a ter ou tem em relação aos seus pais, ela cai por terra. Porque você se decepcionou porque você colocou uma expectativa muito alta. Baixa a régua que enxerga seu pai e sua mãe como eles realmente são, com todos aqueles defeitos e todas aquelas qualidades que eles têm. Se você fizer isso, com toda certeza, a vida vai ficando mais leve para você. Se coloque numa posição aonde você se permita manter uma conexão. Se o seu pai e a sua mãe são muito fechados e você deseja ter uma conexão maior, dê você o primeiro passo, né? Comece, mas não pensa que, né? Eu ouvi hoje uma pessoa falando a síndrome do Rocky Balboa. O pessoal mais antigo sabe que tem um filme do Sylvester Stallone, que é o Rocky Balboa, que, enfim, conta uma história de um lutador, tal. E aí ele sempre ganha as lutas, e aí teve uma das lutas que ele perdeu. E aí ele vai se preparar. Então, 30 segundos, né? Mostra ele lá correndo, na academia, mostra ele fazendo toda a preparação para ele ganhar a luta, né? E às vezes a pessoa traz tudo isso, né? Quer que tudo aconteça em 30 segundos na vida real. E não é assim. Como eu disse, todo relacionamento é como se fosse uma plantinha. Você precisa regar todos os dias. Tem dia que você tem que colocar no sol, tem dia que você tem que colocar água, tem dia que você tem que tirar, colocar na sombra. Você vai ter que ir lá remexer a terra, mudar de vaso, né? Tirar as folhinhas que já estão secas, para que as novas folhinhas possam nascer. Então, é todo um cuidado. Então, todo relacionamento, ele demanda cuidado, demanda tempo, demanda desenvolver novas habilidades, entender o mundo daquela pessoa. Quando você se interessa por alguém, você vai entender o mundo dela. Então, agora eu estou falando aqui, né, com os filhos, né, os filhos um pouco mais velhos, os filhos aí adolescentes e mais velhos. Se você gostaria de ter um bom relacionamento com os seus pais, procure entender o mundo deles, né? Vamos fazer aqui o inverso. Então, enquanto criança, esse pai e essa mãe, ele precisa desenvolver a habilidade do educar, se envolver na vida do filho, entender o que ele faz, o que ele não faz, se mostrar interessado sobre as coisas do filho.
O filho também, quando mais velho, se ele quer ter uma conexão maior com os seus pais, ele também precisa entender o mundo dos pais. Ele precisa entender o contexto, né? As dores que levaram esses pais até esse lugar, as alegrias que os levaram até esse lugar onde ele está. E assim você entra no mundo, né? Do seu pai e da sua mãe. E aí você pode ir desenvolvendo. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Isso é todo dia um pouquinho. Todo dia você vai tentando essa aproximação, até que chegue um ponto que isso se torne uma coisa natural. Então, tanto lá no contexto dos pais com os filhos enquanto crianças, adolescentes, quanto com os filhos já adultos, né, em relação aos seus pais. Então, precisa haver sempre esse interesse, né, essa vontade de manter esse relacionamento ali, né, constante. Então, você vai, é na troca, é como a Cíntia colocou. É a troca, a relação é uma troca. Então você precisa se interessar pela vida do outro para que ele se interesse sobre a sua vida, sobre as coisas da sua vida. E aí você vai criando conexão e com isso, né, o relacionamento ele vai ficando mais leve. Eu fui mãe de três homens. Parte né, eu fiquei casada 12 anos. Então, quando eu me separei e tudo mais, meu filho mais velho já estava aí entrando na pré-adolescência, os outros estavam pequenininhos, mas mesmo eles pequenos, sem saber muito, quando eu me separei, eu sentei os três e disse: estou me separando do seu pai, estou me separando por isso, por isso, por isso, né? Uma versão resumida, obviamente, mas dentro de uma didática onde eles tinham condição de entender. E eu me lembro até hoje, né, que o Gabriel virou e perguntou para mim: tá, mas você vai arrumar um outro pai pra gente? Que era o quê? O maior medo dele era eu colocar um outro homem ali, né, como pai deles. E eu disse: não, nunca, porque vocês já têm pai, né? O pai de vocês é fulano e vai seguir sendo assim, né? Agora, eu vou me relacionar com outras pessoas? Com certeza, em algum momento da vida, sim. Mas não é agora. E quando for, vocês vão ser avisados. Então, mesmo, né? Eu me lembro que o Rafa era bem pequenininho mesmo ele não entendendo o que estava acontecendo, mas ele fazia parte ali daquela conversa. E a partir daquele momento, todas as decisões da casa, né? Eu trocava com eles, eu envolvia eles. Então eles sabiam tudo o que acontecia, inclusive as contas que tinha para pagar, mercado, né? Que tinha que fazer, o que gastava, o que não gastava, onde colocar o dinheiro, onde não colocar, o que a gente faz, o que não faz. E isso foi um grande aprendizado para eles e para mim, né? E esse meu comportamento nos aproximou muito. Muito, muito, muito mesmo, assim, porque nós tomávamos todas as decisões em conjunto, mesmo que a decisão, né, a palavra final, obviamente que era minha, porque eu era mãe, eu era responsável daquela casa, a casa era minha, né, mas eu participava, eu ouvia a opinião deles, e tinha ocasiões até que eu mudava de opinião ou flexibilizava algum tipo de decisão baseado naquilo que eles estavam me trazendo. E isso só reforçou a nossa conexão, que até hoje, né, eles são casados, pais de família, né, mas a gente se entende, a gente tem uma conexão muito forte, né? Eu criei meus filhos verdadeiramente para a vida, eles estão vivendo a vida deles, mas esta conexão que nós temos, nada consegue quebrar isso. Por quê? Porque foi estabelecido lá no período certo, né, da infância e primeira juventude ali. A Aninha falando: lembro muito bem disso quando eu estava no meu processo de separação que você me falou isso. É verdade, Aninha, nós falamos sobre isso mesmo. Seja sincero com os teus filhos, sabe? Não minta, sabe? Comunique, traz eles para junto, porque aí você divide a responsabilidade e você começa a conhecer os teus filhos, o medo, o receio, você tem a oportunidade, né, de ir amenizando tudo isso, explicando como é que a vida funciona. Como eu disse, quando eu me separei,
que eu sentei os meninos e falei que o Gabriel me perguntou isso, que eu expliquei para ele que não, que eles não teriam outro pai, porque qual era o medo dele? Minha mãe vai se casar com outro homem, o homem vai vir aqui, vai querer ser nosso pai, vai querer educar a gente, vai fazer o quê? Vai pôr a gente de castigo, vai isso, vai aquilo, porque é o medo de toda criança. Né? Eu vou ter, né, outro pai ou eu vou ter outra mãe e essa pessoa não tem conexão nenhuma comigo e vai fazer o que quiser e vai me judiar de mim, né? Digamos assim, a criança ela é vulnerável, então ela precisa ter esse sentimento de proteção desses pais, né? E quando eu disse isso para ele, e disse isso assim, olhando no olho, né? Na mesma altura aqui, ó, eu coloquei eles sentadinhos e eu sentei junto para que a gente ficasse na mesma altura, para eles perceberem que ali a gente estava por igual, né, no sentimento, nas decisões e tudo mais. Eu não estava em pé no sentido de ter essa autoridade sobre eles, né? Linguagem corporal, isso também é importante. Quando você quer se comunicar com seu filho e você quer que ele se abra para você, você tem que ficar aqui, ó, na mesma linha do olhar, olhando para ele, para que ele possa se sentir seguro para se abrir. Porque se eu não faço isso, se eu não dou essa abertura, né, para a gente conversar sobre tudo dentro de casa, a informação que ele está buscando, ele vai ter de alguma forma. Então, que seja melhor por mim. Porque se ele não falasse, se eu não falasse nada, ou se eu falasse, eu seu pai se separamos, e blá, 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 e fica por isso mesmo, esse medo dele, ele ia levar para a rua e de repente na escola, com um amiguinho, com alguém, ele encontra uma história aonde realmente, né, a mãe teve ou o pai teve uma experiência com outra pessoa que causou dor para os filhos. Ele começa a acreditar que aquilo vai acontecer para ele, com ele também. Ele se torna uma pessoa, às vezes, de difícil relacionamento, porque ele quer se proteger. E nessa dele querer se proteger, ele vai se fechando, por medo. Minha mãe não vai namorar, minha mãe não sei o quê, minha mãe. Mas é o medo que ele tem de passar pela experiência e sofrer algum tipo de agressão, de dor, né? Então, criar um ambiente em casa onde possa ser falado sobre tudo. Às vezes uma outra experiência, né? Eu gosto de tratar as minhas experiências porque ajuda, né? Ilustra, né? A vocês como lidar com certas situações, né? Eu lembro que um dos meus filhos na adolescência, um dia eu estava passando roupa, né? E a gente estava ali conversando, e ele começou a falar dos amigos que estavam fumando na escola, tal, e o meu coração já disparou. Eu falei, meu Deus, ele tá andando com quem tá fumando, ele tá fumando também, mas só que assim, o primeiro impulso foi já, e você tá fumando também? Se eu falo isso, eu ia amedrontar ele e ele não ia me contar. E se ele não me conta, eu não tenho como orientar. Então, naquele momento, eu fiquei quieta e falei, mas e você? Você experimentou o cigarro também e tal? Ali, naquele momento, eu fui a amiga. Porque o papel que me cabia para eu ter a informação que eu precisava, para poder dar a orientação que eu gostaria, era o papel de amiga. Então, eu fiz o papel de amiga. E ele me contou. Não, eu fumei também, mas não gostei, eu engasguei, eu fiquei tossindo, tal. E eu emendei, falou, não, realmente, cigarro é ruim, você sabe que eu também, na tua idade, experimentei, e foi horrível, mas você sabe, né, que o cigarro faz mal para isso, para isso, para isso, para isso. E aí, dentro desse papo de amigo, eu fui passando para ele o negativo de se fumar cigarro, né? O quanto é prejudicial para a saúde, o quanto. Porque se eu fosse na autoridade, eu ia afastar ele de mim e não ia conseguir educar, que é o quê? Mostrar os perigos, né? O benefício e os perigos de determinadas escolhas. Tanto que nenhum deles tem o vício do cigarro, né? Não sei se é por isso ou não, mas enfim, né? A gente tenta, é só um exemplo que eu tô dando de uma experiência que eu vivi, né? Assim quando eles perderam a virginidade, assim quando eu ensinei para eles a usar camisinha, né? A importância de ter camisinha em casa, a importância de respeitar as mulheres, porque o adolescente ele tá nesse período,
né? Então você precisa passar informação, porque ele vai buscar informação. Se ele não tem uma conexão dentro de casa, se ele não se sente pertencente dentro de casa, ele não vai buscar ali. E mesmo com essa abertura toda, com certeza eles foram buscar muita coisa. Na época que os meus filhos eram adolescentes, nós não tínhamos esse acesso à internet que nós temos hoje. Então, hoje em dia, quem diz para o teu filho o que é certo e o que é errado é o TikTok. É aqui o Instagram. Então, se você não coloca, você não desenvolve uma conexão com o teu filho a ponto dele te contar as coisas e você receber determinadas informações de uma forma, sabe, respira ali, incorpora o papel de amigo, ouve, né? E depois passa a informação, passa o que você quer passar. Coloca os limites depois, né? É ali você ter que saber tratar a situação. Se você não fizer isso, ele vai buscar a resposta no TikTok. Então é o TikTok que vai educar, que vai mostrar o caminho que o teu filho tem que seguir. Então, o autoritarismo, né, ele nunca fez bem para ninguém e hoje em dia menos ainda. Mas é importante colocar limite. Uma casa que tem limite cria adultos fortes, adultos que sabem lidar com o não. Tá? Uma casa sem limites, você tá criando adultos infantilizados, birrentos, que vão se decepcionar muito, que vão olhar para a vida com ar de vítima. Então, é importante colocar os limites. É importante dizer a casa é minha, né? Eu sou o pai, eu sou a mãe, a casa é minha, você mora aqui, você é pertencente a essa família, né? Você quer regras diferentes? Então, você vai constituir a sua família, a sua casa, e aí você coloca as suas regras. Então, isso também é limite. Mas para isso você tem que estar com tudo isso muito claro dentro de você, né? Então é isso, gente. Esse bate-papo eu trouxe agora. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma observação que queira colocar, que queira falar. Eu estou aqui à disposição, mas a gente já está aí conversando há mais de uma hora e realmente é um papo muito complexo, né? Porque cada família, cada casa tem aí o seu modo, mas essas, digamos, experiências, né, que eu passei aqui para vocês proporcionarem para os seus filhos, isso é comprovadamente em toda a casa, independente de como você foi criado, né? É isso que as crianças hoje elas necessitam. Não só hoje, sempre foi assim, mas hoje a gente tem a liberdade de falar mais abertamente, de através aí, né, dessa ferramenta incrível que é a internet, a gente poder levar essa informação para mais pessoas, que não dá para a gente educar o filho só por aquilo que a gente fala. Filho aprende com comportamento, né? Então, seja íntegro na sua vida com aquilo que você fala, com o que você faz, que você vai estar educando o teu filho muito mais do que você falar e não fazer, né? Não ser de acordo, tá? Faça com que teu filho se sinta conectado a você, crie momentos, né, de troca, de carinho, de confidências, né, de experiências diferentes, porque isso ele vai carregar para a vida. Assim como eu tenho as minhas memórias de quando eu era criança, com meu pai, com a minha mãe, as memórias que eu criei com os meus filhos, que fortalece essa conexão que, né, a gente tem até hoje e vai continuar tendo, porque a gente vem criando novas, né, experiências, novas conexões, novas memórias, e é isso que vai fazendo com que a família se fortaleça, né? Mesmo longe, não se afasta. Então, não é a distância que provoca o afastamento, e sim o afastamento emocional. O que proporciona isso é a falta de conexão. Eu posso ficar 15, 20 dias sem falar com meu filho, mas quando a gente se fala, a gente percebe que a gente está conectado. Percebe? Então, conexão é diferente de presença. Eu posso estar com uma pessoa dentro de casa 24 horas, mas não ter conexão nenhuma com ela. E eu posso ser uma pessoa que está longe, que eu vejo de vez em quando, e ter uma conexão incrível com essa pessoa. Porque o que conta são as experiências que eu vivi com essa pessoa, o que ficou ali marcado, né, entre nós. Então,
é sobre isso. Seja verdadeiro, seja sincero, envolva teus filhos, dê valor ao teu filho, o sentimento dele não importa, né? Para você pode parecer pequeno, mas para o teu filho é muito grande. Então, e o que importa é o sentimento dele e não o seu quando ele está na dor. Filhos, seus pais não são santificados, eles são homens, são mulheres normais, comuns, que cometem erros, que fazem escolhas que não deram certo, enfim, né? Tira essa ilusão dessa santificação em torno do pai e da mãe, tá? Se você entender que seu pai, sua mãe tem medo, tem insegurança, né? Nem sempre tem resposta para tudo, né? Ele é uma pessoa comum, normal. Tudo fica mais leve, porque aí você deixa de esperar algo da outra pessoa que ela não tem condição de te dar. A maioria, né, dos conflitos e das mágoas que os filhos carregam em relação aos seus pais é porque eles colocaram uma expectativa muito alta e esperaram algo desse pai e dessa mãe que eles não tinham para dar, simples assim. Não tinham para dar. E aí o filho não aceita isso, ele quer porque quer, porque quer, porque quer, porque já que é mãe tem que fazer, já que é pai tem que fazer. Não, né? Eu enquanto mãe, nós somos pessoas comuns, né? Que tem medo, que tem insegurança, que nem sempre sabe o que fazer, nem sempre sabe o que falar, e que a gente simplesmente faz aquilo que é o melhor dentro da nossa, né? Do nosso contexto, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente recebeu, a gente faz o nosso melhor. E nem sempre o nosso melhor é tão bom assim, mas é o que a gente pode fazer, tá? Então, resumindo aí o nosso encontro de hoje para os filhos e para os pais, eu espero ter sido contribuição na vida de vocês, espero ser contribuição na vida de quem vier assistir esse vídeo aqui depois, vai ficar lá no meu feed, se você perdeu ou se você quer rever esse vídeo, deu uma pausada, vai lá no meu feed depois e assista aí essa live inteira, manda aí para as pessoas que você acha que esse bate-papo aqui pode ser contribuição, tá bom? Gratidão pela sua companhia, gratidão, né, por você ter ficado aqui. Obrigada, Aninha. Foi maravilhoso também ter você aqui na minha live hoje. Um prazer imenso ter você aqui. Tô com saudade, viu? E a gente vai continuando aí. Semana que vem tem mais live, vou estar aqui de novo, batendo esse papo com vocês. Vou fazer a pesquisa aí durante a semana para saber o tema que vocês querem ouvir de mim na próxima segunda-feira, tá bom? Um grande beijo, uma noite tranquila, nutridora, um sono reparador, que vocês fiquem com Deus, viu? Obrigada, viu, Lu? Como sempre, muito boa. Obrigada, Lu. Prazer ter você aqui, viu? Um beijo, meus amores. Boa noite. Beijo.